Pega a tua OAB, tá? Vamos começar a ouvida, mas antes gostaria, em nome da comissão, agradecer a presença de Virginia Aquino, ex-secretária de Educação, ex-vice-prefeito da nossa cidade, secretária da Mulher, Secretaria da Mulher e, por último, gestora da Limoprev. Como nós começamos com todas as ouvidas, explicar que quem está aqui não está sendo acusada de nada, não está sendo investigado de nada. A CPI, na realidade, está investigando o saldo devedor que o município tem com a Limoprev e os outros órgãos, a autarquia, a própria Câmara e os fundos de saúde e de assistência social. Então, para levantar esses valores, para que os funcionários não percam, que de repente mandaram um parcelamento para esta casa e não justificaram como chegar a esses valores. E na investigação, assim, prévia, já deu para observar que os valores são maiores do que o parcelamento que mandaram há alguns meses atrás. Então, esta Câmara, todos os vereadores, por unanimidade, independente de ser situação ou ser oposição, aprovaram esse trabalho para que nós prestássemos essas informações à sociedade de Limoeiro, como também aos funcionários públicos, que são os mais interessados. E todas as pessoas que passaram aqui vieram com o objetivo de nos ajudar a gente levantar esses valores. Então, todos que passaram no Limoprev como gerente, funcionário, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Ação Social por causa do fundo e Saúde por causa do fundo, a faculdade, a autarquia de ensino superior, a FACAL, a Câmara e todos os órgãos que se contribuíam diretamente à Limoprev, estão sendo ouvidas as pessoas. Eu acho que vai para... Eu pensei que eram umas 30 pessoas, mas eu acho que vai chegar em torno de 40 pessoas ouvidas aqui. Então, essas pessoas estão colaborando, cada um dando uma informação que a gente precisa para que possamos construir esse quebra-cabeça e, no final, chegar o mais próximo possível da realidade do Fundo Previdenciário Municipal. O objetivo é esse. Estou dando a explicação para que se entenda o porquê das ouvidas. Começamos sempre perguntando à pessoa, eu me dirigi à professora Virginia Aquino, no sentido de saber, que nós sabemos aqui, mas para ficar registrado ali, e quando falar, pode falar com tranquilidade como para acompanhar, porque está digitando, e não tem risco nenhum de botar nada que você não queira, porque está sendo gravado também, é uma contraprova para, se for necessário, que até o momento não vem sendo, dizer que tem um compromisso, está compromissado todas as pessoas que vêm aqui ser ouvidas, em falar com a verdade, porque isso é uma prerrogativa da CPI. É o mesmo processo quando vai à justiça dar fazer um testemunho ou esclarecer algum fato, está comprometido, a não ser quando o juiz pergunta, é muito amigo, é parente, aí é informante. No caso aqui, nós não temos a figura do informante. Então, é um compromisso das pessoas de falar a verdade. Até porque, o que eu deixar também avisar como aviso os demais, existe documentos contábeis, né? Existe uma documentação, e muitas vezes as pessoas vêm aqui só ratificar o que a gente já levantou em termos de documento. Inicialmente, pedi à professora para dizer qual foi a data que assumiu a Limoprev, o início e o final.
Eu quero bom dia a todos, certo? E também os vereadores que estão aqui presentes e demais funcionários, presidentes de sindicatos. E, antes de mais nada, eu quero até parabenizar a casa, porque a função do vereador é exatamente essa, né? Vocês têm esse papel e devem prezar por ele, certo? E estou aqui à disposição de colocar o que for perguntado, assim como eu fiz no Ministério Público, com o delegado, no Tribunal de Contas, seja lá o que acontecer, né, da Prefeitura também, quando correu o processo administrativo, eu estou para falar o que eu sei. Pronto. Se vier alguma consequência para mim, eu sou muito responsável para entender, né? Pois bem, eu assumi no dia 11 de junho de 2013. Fui convidada pelo prefeito, sou professora da autarquia, né, da faculdade, e ele me convidou. Lá eu trabalho a teoria. E, no momento do convite, eu fui assumir a prática, né? E a data da minha saída foi exatamente no dia 31 de março de 2016, não foi? Está aqui, não foi? De março de 2016, quando concluiu a tomada de contas especial, por orientação do inspetor, né, da Surubim, doutor Rildo. Aí pergunta, se quando tomou conhecimento foi no dia 25 de agosto do ano anterior, mas eu precisava permanecer lá para providenciar toda a documentação que se faz necessário, porque eu trabalhava, né, e sou funcionária pública, né, então a responsabilidade é bem maior. E já estive aqui também na Câmara, a convite do outro presidente, quando então... como é o nome? Eu estou tão esquecida, gente, desculpa, é por causa das medicações. Não, era Zé Nilton, sim. Eu tinha uns 6 meses, menos. E ele me convidou, e aqui estive com os 2 contadores, Hilda Hipólito, lá do Fundo de Previdência, e Valdeci, que era da Prefeitura. E aqui fiz explanações, a maioria dos vereadores que estavam não foram reeleitos, certo? Mas lembro bem de seu Daniel, eu acho que só, Beto, Beto estava, e era uma das pessoas que frequentava muito lá as reuniões dos conselhos. Eu vou deixar à vontade para fazer a explanação dela, sem ninguém interferir, e depois a gente faz as perguntas para você ficar mais tranquilo. Bem, como eu falei, eu estou em tratamento médico e a medicação interfere em algumas coisas, mas estou viva e com meu raciocínio bom. E estou de óculos escuros, gente, é porque eu estou com edema no olho direito, depois da cirurgia, e a luminosidade me incomoda, viu? Pois bem, já falei que iniciei, quando iniciei, terminei. Aí vou começar pelo quadro de funcionários, né, de lá do Limoeiro Prev. O quadro de funcionários e prestadores de serviço, a equipe já estava montada desde o tempo da fundação do Limoeiro Prev. Sendo assim, continuei com a mesma equipe, ou seja, quando lá cheguei, tinha José Carlos, né, que tem um serviço prestado também na Prefeitura há um bom tempo, e quando eu estive secretária de Educação, trabalhei com ele, certo?
E essas escolhas, que agora eu vou continuar, foi exclusivamente do prefeito, na época, e do gestor, José Quirino, que também foi prefeito e conhecia os funcionários, certo? O quadro era composto pelos seguintes funcionários: José Carlos, que exercia a função de assistente administrativo financeiro previdenciário. Assinava cheques comigo, certo? Os cheques eram assinados por mim, gestora, e por José Carlos, enquanto assistente administrativo financeiro previdenciário. Eu vou aguardar para ele terminar de digitar. Pode, né? José Henrique, quando eu cheguei, exercia a função. Não, ele não exercia a função. Ele fazia a função de José Carlos, porque José Carlos não sabe manusear com esse trabalho de informática. Eu acho que quem conhece ele o próprio pode falar isso. E Henrique, né, prestou serviço no escritório de contabilidade de José Quirino, e pelo conhecimento que eu reconheço que ele sabe mexer mesmo, gente, e como sabe. Então, José Quirino levou ele para lá. Só que só existia a função de Zé Carlos. A minha, de gestora, no caso, e a de José Quirino, e a de Zé Carlos. Mas Henrique estava lá. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu acho que qualquer um faz isso, é tomar conhecimento da lei. Porque a gente não tem que trabalhar dentro da lei, né? Que a gente se agrade ou não, é com a lei. Pois bem, aí José Carlos, então, quando eu percebi que Henrique recebia, desde a época de José Quirino, não sei como foi isso acordado, também não é problema meu, que ele recebia nos honorários de doutor Eduardo, que era o procurador lá do Limoeiro Preve. Então, estava errado, isso estava errado, não está certo. Então, eu procurei aqui a Câmara, eu não sei se Beto e Daniel se lembram, como acelerou os pedidos de aposentadoria, eram tantos que no mínimo era 10 por mês, 10. Zé Carlos fazia a montagem das aposentadorias, até porque ele conhecia bem todos os funcionários, né, mais de 30 anos lá na prefeitura, e junto com Jânia, né, fazia a montagem, passava para o procurador, que era o doutor Eduardo. Doutor Eduardo analisava, citava toda a documentação, tudo, e eu assinava encaminhando para o tribunal para sim ou não aprovação. E, graças a Deus, o período que eu estive lá, nenhuma aposentadoria voltou. Todas foram homologadas, certo? Enquanto Henrique, quando eu estive aqui, foi criada a função de Henrique, quem estava fazendo, né, executando, era Zé Carlos, que era justamente assistente de benefícios. Então, vejam, as atribuições, um fazia do outro. O salário, acho que deu para vocês entenderem, né? Mas teve um bom entendimento aqui da Câmara, depois que eu fiz a explanação, eu expliquei tudo isso, e foi criado o cargo. Eu conversei com o prefeito, mostrei a necessidade, né, que é para agilizar, porque quando o funcionário, né, o servidor chegava lá para se aposentar, não passava
mais de um mês não, para sair a aposentadoria não. Isso era para trabalhar com eficiência para quem de fato merece, que é o servidor. Pois bem, foi criado, Henrique passou a receber o salário certo como não um prestador de serviço, mas como um cargo de confiança. Correto? Aí solicitei também uma pessoa, um funcionário cedido, que era justamente para dar o apoio. Assim, chegava algum documento, tinha que ser protocolado. Zé Carlos estava ocupado. Eu estava na Caixa Econômica acompanhando as aplicações. Beto sabe disso, que eu morava na Caixa Econômica. Então, e funcionava lá também a perícia médica, que não deveria funcionar lá. E uma perícia médica teria que ser mais de um profissional. Lá nós tínhamos só um, que era o doutor Estênio, e era pago pelo Fundo de Previdência, doutor Henrique, ou doutor Estênio. Pois bem, certa vez até, a Câmara solicitou, acho que o senhor Daniel se lembre, Beto, que queria mais informações sobre a perícia médica, não foi isso? E de imediato conversei com o doutor Estênio e pedi que ele agendasse para vir até a Câmara para esclarecer aos vereadores alguma coisa que estava em dúvida. Essa perícia era para funcionar fora, mas cheguei a falar com o secretário de Saúde e ele disse que não tinha condições de tirar os médicos dos PSF mais para prestar esse serviço lá. Não tinha. Bom, isso foi levando. Inclusive, eu precisei passar agora pela perícia médica e vi que agora é fora. O correto é esse. Funcionar na saúde. Bom, então esse funcionário que nós convidamos foi o Clodoaldo. Aí Clodoaldo ficou protocolando documentos, e dando assistência a doutor Estênio. Ele sempre vinha à tarde. Algumas vezes, porque o horário nosso se estendia, eu acompanhava. E alguma dúvida, quando a questão de benefícios também, os benefícios também eram analisados pelo doutor Estênio. Vinha com atestado médico, mas tinha que ter a reavaliação do doutor Estênio. E algumas vezes eu ficava, porque a gente sabe que hoje os funcionários, uma maioria, insatisfeitos com as coisas, doentes, vão trabalhar doente, aquela coisa toda. Uns falam a verdade e outros não. É fato. Mas eu tentava acompanhar, porque eu queria conhecer como é que estava funcionando aquilo. Bom, então, resumindo, era eu gestora, Virgínia gestora, Zé Carlos assistente administrativo financeiro e o Henrique assistente de benefício. Clodoaldo era cedido para essa função, que é importante em qualquer funcionamento público. E nós tínhamos a Eliane, que também é funcionária da prefeitura, para fazer os serviços gerais, ou seja, fazer as limpezas, essa coisa toda. Pronto, eram 5 pessoas que frequentavam, certo? Depois de fatos ocorridos, lembro que no dia 25 de agosto, aconteceu um fato, eu não vou aqui comentar sobre isso, que eu não vim para isso, na minha casa, numa terça-feira. Na outra terça-feira, tomei conhecimento, não da coisa tão grave como foi, mas pontuou, Pontuou. Então,
eu procurei tomar, Deus é quem conduz, porque a cabeça estava a mil. Mas a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz, custe o que custar. Então, devolvi José Carlos, né, que é funcionário, e o Henrique, por sua vez, porque Henrique não era funcionário, certo? Voltando ao que eu acabei de falar, para assumir a gerência, tinha que ter a habilitação, a lei, né? A lei aqui determina, e para assumir os conselhos também, e a comissão de investimento, teria que ser servidores da prefeitura, ou inativos ou da ativa. Pronto, isso eu já falei. Aí vamos para os prestadores de serviço, certo? Na contabilidade, eu já encontrei Hilda Hipólito, com a parte contábil. Com a parte contábil. Doutor Eduardo Cordeiro, com a parte jurídica, como eu bem coloquei. A parte jurídica era doutor Eduardo. Então, quando eu cheguei, encontrei toda essa equipe. Agora, vendo a necessidade, até porque nas reuniões dos conselhos, quem indica é o prefeito, certo? É o prefeito, os conselheiros. Agora, não consta como conselheiro que seja vereador, mas sempre eu encaminhei convite aqui para a Câmara, e graças a Deus sempre estava lá um vereador. Não tenho do que me queixar. Inclusive, certa vez, até o próprio presidente foi. Como o Fundo de Previdência não é uma autarquia, é ligado diretamente com a Secretaria de Administração, então, eu tinha um contato direto para repassar tudo com o secretário de Administração e também o da Controladoria, certo? Que, na época, Bruno Nóbrega era da secretária de Administração e Lauro Bandeira é quem ocupava a Controladoria. E eu estava muito em contato com o Lauro para repassar o que eu sentia, porque tem que haver, como o doutor Zé Gino colocou, se a gente não... Ninguém trabalha só. Agora, a gente tem que confiar, só que eu não desconfiei. Eu só confiava. A gente tem que confiar, e nessa minha passagem por aí, na promotoria, até conversando com o doutor Munir, eu disse, doutor, a gente está sempre aprendendo. Agora eu tenho que entender que a gente deve confiar e desconfiar. Certo? Bom, foi quando eu ia para a Caixa, porque para os investimentos, nós teríamos que fazer as aplicações nas carteiras que são determinadas pelo Banco Central. Na reunião que eu estive aqui na Câmara, e lá também do Conselho, eu passei uma cópia. Eu sempre passava cópia. Olha, em casa vocês leiam atentamente, porque se vocês perceberem alguma coisa, e fiquem à disposição, não precisa nem ir comigo. Pode ir lá na Caixa, procurar a Adriana e o gerente, porque eu passei por 4 gerentes, certo? Seu Francisco, um chamado Jesus, foi 4, não, foi 3, e Tiago. Foram 3 gerentes, né? É muito ruim, porque um começa a entender na coisa. E, certa vez, para atender também uma determinação,
tinha que ser criada a comissão de investimento. Percebam vocês que uma comissão de investimento, não desmerecendo nenhum funcionário, a gente teria que... Foi difícil, viu? Porque teria que ser funcionários com uma certa habilitação, né, para questionar. No caso, eu fiquei até à vontade, esses aí eu escolhi Álvaro, que tem o curso de Economia, Isabel, que tem Administração, e não me lembro os outros, eram 5. Aí, nas documentações de lá, tem, né? Então, foi nomeado. Agora, como foi feita essa nomeação? Eu falei com o seu Francisco e pedi para fazer a reunião lá na Caixa. Até porque ele teria condições de apresentar em PowerPoint, né, como estava a situação financeira, né, de investimentos do Fundo de Previdência. Convidou-se algum vereador, eu não sei, não me lembro quem foi. E eu convidei a secretária de Finanças, a Controladoria e o secretário de Administração. E lá, nesse momento, foi dada posse também a essa comissão de investimento. E fizeram as perguntas, mas o doutor, seu Francisco, como todo gerente, é muito técnico. Então, quem entenderia melhor seria quem tem uma habilitação em contabilidade, né, em economia. Né? A nossa economia é mais caseira, né? Mas foi colocado. Apresentei e disse que a qualquer momento, qualquer um dos conselheiros ou suplentes, ou mesmo qualquer um da comissão, poderia chegar lá para tomar informações a respeito do recurso que estava investido lá. Eu tinha muita preocupação em capitalizar o fundo. Por quê? Existe lá 3 contas. Uma chamada conta pagamento, a outra conta, se eu falhar em alguma coisa, me perdoe, viu? Porque é muita informação. A outra conta, essa conta pagamento, era exatamente dos funcionários antigos, certo? Porque a gente sabe que quem, assim, entre aspas, segura o pagamento do inativo é o ativo. Então, essa conta era das contribuições dos servidores que ainda estavam na ativa, certo? Que era para segurar os que vão se aposentando. E com o último concurso, esses funcionários novatos, a conta não podia se mexer, ela tem que ficar lá, porque é para um futuro. E depois, eu ainda tentei, porque eu perguntei, ora, se essas pessoas que hoje estão aposentadas no Limoeiro Prévio, para trás não contribuía para o INSS, e essa contribuição desses anos todos? Aí foi quando conversei com outros gestores de outros municípios, porque quando a gente não sabe, a gente pergunta. Então, conversei, inclusive com o de Passira, que foi até meu aluno na faculdade. E conversei, eu não me lembro qual, no de Feira Nova, era uma gestora também. Então, elas disseram que tinha que conseguir uma pessoa que desse um apoio, que era para trazer esse aporte do INSS para o Fundo de Previdência. Agora, teria que ter uma pessoa para conduzir isso. Então, foi, sim, antes disso, eu não posso esquecer a contratação de Marília, né? Que Marília foi contratada também para poder acompanhar o comportamento da nossa economia. Tá? Mas, continuando cá, no aporte, de trazer esse recurso do INSS, fui a Caruaru
contratamos, eu perguntei aos outros, quem é que acompanha vocês? Que tem força lá, tem um jeito de conseguir, né? Aí me indicaram 2. Eu conversei com um, conversei com o outro, pedi ao doutor Eduardo também que conversasse, porque a gente sozinho não resolve nada. Falei com o prefeito e disse que ia tentar fazer isso para trazer de volta. O doutor Eduardo até falou, olha, Virgínia, vai conseguir, mas não vem todo, só vem 40%. 60% fica no INSS. Aí eu digo, mas 40% já serve. Então, fui para o INSS com essa pessoa e levei, me acompanhando, porque no dia Zé Carlos até disse, olha, dona Virgínia, eu não posso não, porque eu estou montando aqui uma aposentadoria. Henrique, por sua vez, também não se mostrou, porque eu queria um funcionário comigo. Então, convidei Clodoaldo. E quem foi nos levando foi um motorista da prefeitura, no carro da prefeitura. Certo? Quando cheguei lá, falei com uma pessoa de nome Marta. Aí eu disse, Marta, nossa situação está difícil, está uma corrida grande para se aposentarem agora, até porque no fundo de previdência próprio, no caso dos professores, eles não perdem nada. Mas lá, na Previdência Geral, né, aí começa a cair, quando tinha o Podgis, que não tem mais, e outros benefícios caem. Quer dizer, o salário... Então, por esse motivo, as pessoas começaram a sentir que os aposentados estavam acompanhando os reajustes salarial, do professor piso salarial, e a questão do salário mínimo, que é obrigação, e a gente cumpria tudo no tempo hábil. Então, Marta disse para mim, olha, dona Virgínia, os municípios estão todos correndo atrás disso, quem criou o seu regime próprio. Então, isso fica saindo de pouco, de 3, de 4. Lembro eu que, mais ou menos, nesse período, o valor do Josivaldo era pequeno, não lembro qual, não precisou de licitação, certo? Mas teve conhecimento de prefeito, teve, inclusive, a aprovação do conselho. Levei o Josinaldo, e lá os conselheiros, é pena não ter nenhum por aqui, mas eles aprovaram, certo? E cada vez que chegava algum dinheiro, eu colocava. Aí eu falei com a Adriana e o gerente da Caixa, disse, vamos abrir uma conta só para isso, para poder a gente ter uma ideia do que vem e deixar ali, não sei se ainda existe, não sei, mas era só para isso. Já caía direto da Caixa daquela conta. Bom, e as reuniões do Conselho eram importantíssimas, porque participava tanto conselheiros inativos como ativos. Já vem, né? A lei já orienta quem deve ocupar como titular e suplente. Enfim, nós tínhamos esses 2 conselhos. 2 conselhos e uma comissão, que foi criada, né, que é a de investimento. E lembro, quando eu cheguei, já estava terminando o prazo estabelecido, que teria que ser ou renovado ou substituído. Comuniquei ao prefeito, e algumas pessoas assim que eu achava que valia a pena estar ali, porque eu chegar a explanar as coisas, levar o doutor Eduardo a explanar as coisas, quanto à questão de aposentadorias e tudo mais. E a própria Hilda, Marília ia, explicava e dava a cópia a todos os conselheiros. Então, eu digo, isso aí é importante, porque o conselheiro tem um papel fundamental de fiscalizar o seu dinheiro. Porque eu também sou funcionária pública.
Inclusive, uma vez eu liguei para você, não foi, Batalha? Não foi? Insistindo. Insisti bastante. Batalha, tu não queres não, Batalha, ser representante da saúde? Você sabe os anseios da área da saúde, né? Tinha da Guarda Municipal. Conversei com Nilza Ramos, que é presidente do Simpro, e disse, Nilza, vem participar do conselho, porque eu sei que iam ser pessoas que iam fazer questionamentos e iam procurar se informar mais. Mas Batalha não pôde. Nilza argumentou que tinha que consultar o Conselho do Recife, ou o CITEP, o Simpro. Enfim, faltava e tinha que colocar logo. Mas, no meio, tinha boas, assim, pessoas boas. Aí, resultado, vamos fazer reuniões. Quando ia fazer prestação de contas mesmo, só sai com aval e a assinatura dos conselheiros. Prestação de contas do... E nós tínhamos também a política de investimento. Né? Nós começamos a trabalhar a política de investimento e encaminhar, também assinada pelos conselheiros. Isso era lido, olha, a gente passava a manhã inteira, e entrava até um pedacinho da tarde, mas eu terminava bebendo tanta água que... mas era necessário. E essa política de investimento, ela dava suporte ao atuarial. Né? Vocês sabem o que é o atuarial. Pois bem, tudo que chegava de informação, eu sempre procurava me informar com outros também, para a gente não ficar para trás. Inclusive, teve um ano que a saúde promoveu uma capacitação com conselheiros, veio um auditor do Tribunal de Contas. Então, eu encaminhei convite para todos. Se eu não me engano, e eu participei também, viu? Foram 2 horários. Foi lá onde hoje está funcionando a GRE, né? No ginásio Limoeiro antigo. Então, eu fiz perguntas, que eu tinha dúvidas e ninguém me respondia. E os conselheiros também. Eu não lembro hoje o nome, mas isso veio através da saúde. E eu me acomodei também para levar o nosso pessoal. Bom, toda reunião que o tribunal promovia, eu fazia questão de estar lá. Certa vez até aluguei um carro com recursos meus e fui para Bezerros, que era quando passou a questão da informatização, ela está tão avançada e essas montagens de portaria deixaria aquela burocracia, aquele monte de papéis, e passaria a ser, né, através do computador, não é? Então, aí foi começando a fazer dessa forma. Bom, deixa eu ver onde eu já estou. Eu nem precisava disso, graças a Deus, estou me lembrando. Dos conselhos, previdência, comitê de investimento. As reuniões sempre aconteceram. E eu tinha muita preocupação que tem que ter um número mínimo de participantes. Inclusive, os funcionários, alguns funcionários diziam, olha, meu secretário diz que não pode atrapalhar o serviço. Isso não se incomode. Eu preparo um ofício e coloco tudo direitinho para dizer que vocês estavam aqui. E isso aqui é importante. Pronto. Isso aí, se perguntar algum, eles vão informar, os guardas, por exemplo. Isso não se incomode, não. Pronto, as informações. Sim, o contrato de Marília também não precisou de licitação, certo?
eu trouxe Marília para aqui, ela apresentou em PowerPoint tudo para os vereadores. Tudo. Eu não vou dizer que domino, porque a minha habilitação não é essa, a minha habilitação é administração e pedagogia. Então, mas ela detalhou e ficou à vontade aqui com os vereadores, não lembro o ata, mas na ata, deve ter por aí na ata daqui, né? Pois bem, veio o doutor Estênio, veio Marília e veio o doutor Eduardo também, certo? E uma certa vez, a convite do presidente, eu vim ver o Hilda, que é a era a procuradora de lá, do fundo, e veio o Ivaldeci, que é da prefeitura, certo? Então, tudo que eu tinha, eu fazia um esquemazinho e passava para o pessoal. Mas eu caminhei muito dessa prefeitura para a Caixa Econômica. Eu acho que a Adriana, que ela nem está mais aí, a Adriana tem conhecimento disso. Certa vez, ela me ligou, numa véspera, no dia 29 de dezembro, e disse, dona Virgínia, na poupança só pode aplicar até X. E nós extrapolamos. E a poupança está perdendo. E a gente não podia ter prejuízo. E isso não pode esperar, não, porque isso vocês sabem que é de um dia para outro. Aí eu corri, no dia 30 ela veio, e fui para a Caixa, encontrei até Beto, não foi, Beto? Aí eu disse, Beto, vamos ali com a gente para você ver. A gente vai ter que fazer essa mudança. Não deu para eu nem reunir os conselhos. 30 de dezembro foi o meu presente de aniversário. Quando eu cheguei lá, a gente fez a mudança, porque não podia passar de um exercício para outro. E foi feito. Então, eu me preocupava de não perder dinheiro lá, nos investimentos. A folha de pagamento, sim, essas atas eram feitas, certo? Uma primeira ata, eu senti a falta da ata. E perguntei a um, perguntei a outro, cadê a ata? Cadê a ata? Ninguém sabe. Eu disse, pois bem, eu vou fazer um BO. Porque isso é um documento, é um registro daqui, certo? E aí, como é que a gente vai colocar que houve reunião, que foi tratado naquela reunião? Acredito que tinha, assim, umas 2 atas registradas. Aí fiz o BO, comprei outro livro e, aliás, nem comprei. Pedi a vocês, não foi na prefeitura, o livro. Aí comecei a fazer outros. Quem fazia o registro das atas era Clodoaldo. Porque eu pedi, às vezes, socorro, de cabeça de vaca, que também fazia parte. Eu disse, tu não quer dar um socorro. Mas ela é interessada também de fazer as perguntas, fica difícil ali para você fazer o registro. Então, tem que ser uma pessoa exclusiva para... Não é assim? Pois bem, Clodoaldo ficou fazendo o registro. Depois, ele lia para mim. Lia para mim, aí eu disse, vamos apresentar na próxima reunião os conselheiros, que era assim que a gente trabalhava. Bom, aí eles aprovavam. Não tinha... E outra coisa que eu coloco a sugestão, procurem ver lá no Fundo de Previdência quem eram os conselheiros, e se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, convida os conselheiros. Seria interessante para saber o que tratava, porque, inclusive, o secretário de administração uma vez foi, não ia tanto, mas foi, algumas vezes. Agora, eu nunca deixei de fazer reuniões, certo? E isso é uma exigência mesmo, porque teve fundo de previdência aí que o gestor foi punido exatamente por isso, né? Bom, quem montava a folha de pagamento eram os seguintes funcionários:
José Carlos, porque naquele mês não tinha que entrar os que iam se aposentar, estavam se aposentando. Então, quem montava a folha de pagamento era José Carlos. As pastas, ele saía dizendo os nomes, né, que tinha sido homologada, que retornava do tribunal. E Henrique era quem manuseava tudo dentro do computador. Como eu coloquei, José Carlos não sabia fazer esse trabalho. Então, para enviar a folha de pagamento, existia uma senha específica para esta finalidade, certo? Então, José Henrique tinha acesso a esta senha. Porque o pagamento dos nossos funcionários, não sei se ainda é assim, os inativos, a gente procurava pagar antes da prefeitura. Mas por quê? Porque no dia 30 estavam os funcionários, e eu acho que a pessoa inativa, ou que está doente, né, teria que receber em melhores condições. Então, o pagamento ficou estabelecido para o dia 25 de cada mês, né? E o da prefeitura, às vezes ia para o dia 1, não sei o quê, mas eles recebiam religiosamente. Quando caía num domingo ou num sábado, a gente fazia no dia anterior. Mas a gente cumpriu isso, pode perguntar aos funcionários aposentados, certo? Então, isso era uma coisa que eu me preocupava com o respeito. Né? O respeito, porque eu também sou funcionária e a gente quer, todo mundo quer, né? No caso das contas de investimento, tinha senha que era acesso privativo do gestor. Ou seja, esses investimentos na caixa, nessas carteiras, só quem tinha acesso era eu. Nem ia Zé Carlos comigo, nem ia Henrique. Quem tratava era eu. Marília orientava, mas quem tratava era eu com o gerente ou com a Adriana, que era que dava o suporte. Então, nos investimentos, eu fico tranquila, porque procedia assim. Nas aplicações, como eu disse, eram orientadas pela equipe de investimento, porque não tinha o comitê de investimento. Então, Virgínia não podia chegar, se tinha um comitê, eles têm voz e voto, certo? Então, eu acompanhava, chamava, às vezes, bora um comigo, pelo menos, que é para poder assistir. Eu tinha muita vontade que as pessoas chegassem mesmo. Beto foi várias vezes lá, no fundo, não foi Beto? Várias vezes. Ó, Luiz Antônio, eu nem tinha lhe visto. Bom dia. Várias vezes, Beto foi lá no fundo solicitar documentos. E, dentro do possível, eu tentei agilizar. Verdade? Pronto. O que era lá da competência. Sim, ainda referente às aplicações, o papel da economista era muito importante, a Marília, né? Devido à oscilação do mercado financeiro. Então, ela tinha o papel de observar qualquer reação que estava tendo para poder fazer acontecer um melhor rendimento. Então, a meta era capitalizar o fundo e ter recurso suficiente para manter isso. Minha mãe sempre dizia que a gente gasta um e guarda um. Após a análise da economista, que era convocada reunião com os conselheiros, agora não passava só para a comissão não, viu, gente? Para os conselheiros também. Aí eu fazia reunião junto, dos dois conselhos e da comissão de investimento. Todos precisam tomar conhecimento. Agora, quem acompanhava nos investimentos era essa comissão. A troca do sistema. Aconteceu uma troca de sistema.
certo? Obrigada. Henrique, que na época ele operacionalizava o sistema, ele se queixava muito, porque geralmente todo mês ficavam alguns funcionários sem receber. Aí eles corriam de imediato. Até o meu também ficou umas 2 ou 3 vezes. Que se chama inconsistência. Inconsistência. Aí eu disse, por que isso está acontecendo, Henrique? É culpa da Caixa. Então vamos falar com o seu Francisco, né, com quem de fato. Vamos comigo, Henrique. Ele me acompanhava. Aí eu disse, por que é que está acontecendo isso? Com a Adriana, não pode, né? Isso, aí ele explicava tudo, mas vinha acontecendo novamente. Não me pergunte o que é que fazia, porque quem trabalhava com essa folha, eu não sei. Eu não posso julgar, eu não vim aqui para julgar ninguém, né? Não é meu papel. Aí, ele disse assim, muda o sistema, dona Virgínia, que melhora. Aí eu sou o doutor Eduardo, conversei com Hilda, vocês acham prudente fazer isso? Aí, entramos no consenso, inclusive eu passei também para o conselho. Tudo era passado, se vocês pegarem as atas, tudo era passado para os conselheiros. Aí, não muda o sistema, então vamos ver, fazer a licitação, né? Apareceram 3, certo? E quem ganhou foi essa. O processo de licitação vocês conhecem. Então, passou a ter esse novo sistema. Aí me pergunto, melhorou as inconsistências? Sim. Então, eu digo, respondeu ao que a gente queria. Inclusive, o próprio José Carlos disse a mim, dona Virgínia, Henrique está com dificuldade para fazer a folha. E é o sistema. Eu fui da prefeitura, conversei lá. Eu disse, vocês estão com dificuldade nessa questão, porque a gente tem que, né? A minha viagem era prefeitura e Caixa Econômica. Não tinha outra. E lá no Fundo de Previdência. Aí disse, vamos tomar atitude e mudar. Não deu mais inconsistência, o pessoal estava tudo recebendo direitinho, tudo no mesmo dia, né? Que era o dia 25, o prazo. Aí vem a questão do desvio. Vejam, a minha cabeça estava focada exatamente em investimento, né, agilidade nas aposentadorias, aguardando que chegava do tribunal aquela maçaroca. Ou eu ficava feliz quando eu abri a última folha que foi homologada, eu, graças a Deus. Certo? Então, eu estava, prefeitura, tem as questões também dos repasses, ou seja, das contribuições dos servidores, que tem a contribuição patronal e a contribuição servidor. A contribuição patronal atrasando, assim, não podendo pagar, ela pode ter o parcelamento, né? Agora, servidor não, até porque é descontado já na folha, né? Bom, então, eu tinha conhecimento e encaminhava, e algumas vezes eu falei, os vereadores não estavam, eu falei para os conselheiros que nós estávamos assim. Eu acho que eles não entendiam, não sei, não vou julgar. Então, eu comecei, desde o começo, quando eu cheguei, depois de Zé Quirino, encontrei e comecei a fazer as cobranças, certo? E nessas cobranças, conseguiu se parcelar a época de Zé Quirino, porque não podia pagar o mais para frente e deixar o mais para trás, né? Então, eu lembro que certa vez eu vim aqui para a Câmara, encontrei Zé Quirino, aí ele assim, eu disse, não, Zé Quirino, a sua parte foi parcelada, já está tudo certo. Apesar das dificuldades da prefeitura, mas
foi parcelado. Muito bem. Aí, resultado, eu conversava com o prefeito, foi feita reunião com a contadora, com tudo. Então, Tiago me falou, Virgínia, ele ainda estava vice. O problema é o seguinte, se a gente for pagar isso, a gente vai complicar a folha de pagamento de pessoal. Eu disse, bom, isso aí não é comigo, né? Essa questão a ser resolvida financeira daqui não é comigo. Agora, o meu papel é de cobrar. E eu vou continuar cobrando, certo? Eu sei que tinha dificuldade. Só sabe quem é gestor, né? Quem for gestor, existem as dificuldades ali. Mas isso aí não é, eu não vim para isso, eu vim para colocar eu enquanto fui gestora. Então, eu sempre fazia a cobrança, muitas eu pedia para o Zé Carlos assinar também, e outras até com valores, que eu pedia a Hilda, levanta aí o valor, encaminha, eu entregava à secretária de Finanças, essa Virgínia, eu não posso fazer nada. Eu disse, mas olha, entenda que eu tenho que cobrar. Está aqui, eu tenho as cópias de todas. E eu nada fiz por trás. Olha, Ana, eu vou guardar isso para mim também, que eu preciso me documentar. Porque é uma exigência do tribunal, que o gestor tem esse papel também. E eu o fiz. Está tudo ali arrumadinho. Inclusive, para o Ministério Público, quando solicitado, eu pedi a Hilda, ela fez tudinho. E em 2014, já no final, veio uma auditoria do INSS, doutor Zé Carlos, não foi? Aí terminou essa auditoria no dia 23 de dezembro, quase no Natal, e eu lá, doutor Eduardo lá comigo, Hilda. E quando foi no outro ano, em fevereiro, chegou do TCE. Fez, e tudo que ele ia pedindo, né, a documentação, o próprio Henrique fazia esse trabalho. Henrique, esse aqui, e eu acompanhando. Encaminhou-se tudinho. Depois chegou o resultado, certo? Chegou das duas auditorias, referente ao exercício de 2013. Né, que 6 meses foi de Zé Quirino e 6 meses eu, enquanto gestora, né? Bom, isso aí, a prefeitura, claro que tinha conhecimento, mas tinha lá as suas dificuldades. Então, o que eu fico assim, às vezes eu comento com meu filho, mas como é que veio essas duas auditorias, uma federal e uma estadual, e as criaturas ou criatura que fez esse desvio aqui não teve receio? Se era uma coisa que vinha. Inclusive, o do TCE, quando conversou comigo, ele disse assim, a senhora, isso aí foi quanto a servidor, a senhora tem conhecimento de alguma aposentadoria que foi aprovada, né, homologada, e que excede valores? Aí eu disse, tá, doutor, vou lhe dizer uma coisa, isso não é papel meu. O papel meu é encaminhar as aposentadorias. Agora, do tribunal, é esse. Então, cabe a quem trabalha no tribunal fazer. Então, fiz as cobranças, encaminhei para o Ministério Público, para o doutor Munir. Certa vez ele ligou, me chamou e eu fui, sem ofício. Aí ele mostrou, a senhora está vendo isso aqui? Muito documento. Foi das duas auditorias lá. Eu disse, eu tenho conhecimento, doutor. E como foi que ele perguntou, qual o seu procedimento, uma coisa assim. Eu disse, eu cobro. Eu faço cobrança. Então, assim se procedeu, né? Vamos agora para o desvio mesmo de lá, que não tem nada a ver com as contribuições dos servidores,
certo? E patronal. Então, o fato da minha casa aconteceu no dia 25 de agosto, numa terça-feira. Na outra terça-feira, eu estava sem o telefone, né, o aparelho, porque a pessoa que foi lá levou tudo, certo? Então, eu fui providenciar chip. Eu tinha um chip da prefeitura e o meu. O da prefeitura eu passava para a Caixa, para a prefeitura, porque era serviço da prefeitura. E o meu era particular, para os meus familiares, para minhas coisas que eu queria resolver. Então, eu não passava o meu particular, só passava o da prefeitura. E quando o Hilda me colocou a situação, que eram 2 meses, que tinha depositado na conta de Zé Carlos, tinha sido depositado em julho, não lembro agora o valor, e também foi depositado um valor alto em agosto. E que desse depósito já tinha sido retirado uma parte. Até então, eu tive conhecimento de 2 meses, que era agosto e setembro. Aí, eu estava até na delegacia pelo fato da outra situação. Aí, eu liguei para a Caixa e disse, eu preciso ir aí na Caixa. Até porque, final de mandato, os bancos não fazem consignado com os cargos comissionados. No caso lá, Zé Carlos estava no cargo comissionado, era funcionário da prefeitura, mas estava lá no cargo comissionado. E ele tinha falado comigo que queria fazer um empréstimo. E ele era quem dava a margem de consignado aos inativos, né? Que queria tirar empréstimo. Aí ele fez assim, olha, dona Virgínia, eu não posso mais assinar. Eu disse, oxente, Zé Carlos, por que você não aceita? Não posso por isso. Eu disse, estranho isso. Aí eu fui na Caixa, também saber disso, né? Aí juntei tudinho, aí ela fez assim, não, ele pode tirar, foi até Juliana, ele pode fazer esse empréstimo, mas como funcionário da prefeitura. Aí eu disse, Juliana, então liga para lá, para Álvaro, que trabalhava, e para Leleu, mas não conseguiu falar. Eu disse, olha, Juliana, eu não vou assinar. Eu não vou assinar essa margem de consignado, porque eu nunca assinei, nunca foi a minha função. Então, se ele quiser, ele tem que tirar através, como funcionário da prefeitura. Agora, eu preciso saber os valores que estão depositados no nome de Zé Carlos. Agora, vocês sabem que a conta é pessoal, certo? Ninguém pode ter acesso à conta de terceiros, né? Aí foi quando, tomando conhecimento que realmente esses 2 meses, aí eu disse, não, eu vou fechar, trancar o fundo. Eu acho que qualquer um no meu lugar faria isso, gente. Eu consegui um cadeado com aquela braçadeira, pedi a Ana Guerra para me acompanhar, e eu fui na grade do fundo e coloquei. Por quê? Henrique tinha a chave, porque às vezes ele ficava trabalhando até mais tarde para fechar folha, essa coisa toda. Aí eu disse, não, porque aí vai mexer do sistema, eles podem desconfiar, aí agora é abrir o jogo, né? Conversei com o prefeito, conversei com todos, eu disse, não, agora a gente tem que ir apurar isso. Porque 2 meses existe. Eu não sei os valores, mas 2 meses existe. Então, convocamos no outro dia uma reunião com o doutor Eduardo, Ivaldeci, Ana Guerra, enfim, quem deveria participar. E foi chamado também Henrique e Zé Carlos, para a gente conversar. Né? Tem uma conversa. No primeiro momento foi Zé Carlos. Né? Aí passou Zé Carlos, está acontecendo esse fato, e a gente queria ouvir de você. Lauro estava presente. Aí ele disse, não,
não tem isso não é verdade. Aí eu disse, ô Zé Carlos, você pode pegar isso para constatar se realmente foram feitos esses 2 depósitos? Aí esse vou agora na caixa, ele foi andando. Quando ele voltou, esse não é possível, tem esse dinheiro. Teve no mês de julho e já tinha uma parte, era, se eu não me engano, 16 mil, que foi no mês de agosto, e já tinha sido retirado. Assim, retiravam aos poucos, né? Porque eu acho que tirava no caixa eletrônico. Então, ia retirando aos poucos, né? Aí ele fez, o meu cartão mesmo, o meu cartão, salário, porque o meu não dou a ninguém. Cada um vai pegar o seu cartão salário para entregar a ninguém. Eu mesmo não entrego, não. Só se eu estiver doente, eu peço a um filho, uma coisa assim. Mas ele disse que o cartão dele, quem movimentava era Henrique. Aí eu olhei assim, mas como, Zé Carlos, você entregar seu cartão? Aí ele fez, não, porque eu não gosto de ir em banco. Eu disse, mas isso aí não é certo, não. Está errado. Aí eu disse, e eu não vou assinar o consignado, não, Zé Carlos. Porque eu sou funcionário da autarquia, meu salário lá é bem menor do que o meu aqui. Se eu for tirar um consignado, o valor é pequeno. Aí ele ficou calado. Depois que aí ele começou colocando que isso era Henrique, que Henrique não sei o quê, eu não me lembro. É tanta coisa, gente, não imagino minha cabeça como estava ali. Aí depois que ele saiu, entrou Henrique. Aí Henrique afirmando que não tinha sido ele, que era Zé Carlos, que aquilo era Zé Carlos mesmo. Aí cada um fazia um questionamento, Ana Guerra, o pessoal, né? Principalmente Ana Guerra, que é tesoureira, que tem um entendimento específico. Aí ele fez, fecharam o fundo de previdência. Eu disse, quem fechou fui eu, Henrique. Quem fechou fui eu, porque a gestora, por enquanto, sou eu, e diante de um fato desse, você tem a chave. Quer dizer, qualquer pessoa podia entrar ali e fazer alguma coisa no sistema. Olha lá o negócio. Aí foi quando fomos todos, né? Para o fundo de previdência, eu estava com a chave desse portão, ele e Zé Carlos, e levou Álvaro, que era da prefeitura, para mudar a senha, mudar tudo. Aí o Henrique foi e colocou, né? Aí ficou comigo e Hilda na mesa. Eu até falei para ele, ô Henrique, onde era feito isso? Eu pensando 2 meses, pensando que era 2 meses. Ele disse, era no benefício. Eu disse, Henrique, em algum momento você não pensou na sua mãe, não? Não. Aí ele disse assim, mas eu gosto muito da senhora, a senhora não tem nada a ver, dona Virgínia. Hilda ouvindo, a senhora não tem nada a ver, se você gosta de mim, fez isso. Ele disse, foi Zé Carlos que me orientou. Aí eu disse, então, Henrique, a partir de agora, é com a justiça. Aí eu tomei as providências necessárias. Tomei as providências necessárias, eu disse, eu não quero ouvir mais nada. E foi feita uma auditoria dentro do fundo de previdência, que demorou um pouco, certo? Foi feita a auditoria, aí na auditoria foi que veio a coisa feia. Um valor de mais ou menos 504 mil reais. Misericórdia. Aí comuniquei ao tribunal, como é que eu devo proceder? Não, a senhora agora tem que fazer uma tomada de contas especial. Vamos fazer a tomada de conta especial. Vamos, doutor Eduardo. Aí, a essas alturas, a prefeitura cedeu o Álvaro para ficar fazendo lá o trabalho
Bom dia, vereador. Cedeu Álvaro e eu fiquei somente com Álvaro. E eu não podia me afastar dali enquanto eu não concluísse as exigências para um fato desse. Vejam, foi descoberto no final de agosto, né, para o começo de setembro. Passou esse tempo todinho, eu ia para o TCE, né, a inspetoria de Surubim, eu estava cá com o promotor, com o doutor Munir, eu estava com o delegado, era ouvido ali, era ouvido aqui, do fato lá da minha casa, do fato daqui. Pense, mas tudo passa, Deus é mais. Então, quando chegou, o Tiago foi assim, atencioso comigo, porque eu disse, olha, Tiago, em dezembro, eu não quero mais continuar lá no fundo. A demora é eu concluir todo o procedimento necessário para a justiça. Não vou acusar ninguém, porque eu não vi, eu não sei como foi feito. Agora, quando eu fui fazer da folha de pagamento, Deus, agora eu me esqueci. A gente faz e me ajuda, Chiquinho, estou esquecida. Conferir a folha. Aí eu com o Álvaro fiquei olhando, aí eu surgi. Como é que chama? Um motorista aposentado aqui com R$ 2.800 e os outros não. É muito menos, né? Numa faixa assim, menos de R$ 1.000, por aí, uma coisa assim. Aí eu olhei, eu disse, quem é Lorival? Aí eu disse, vou ligar para Leleu, que Leleu conhece todos os funcionários de lá. Aí ela disse assim, ô Virgínia, não é seu louro, motorista? Eu disse, ai, ele não morreu, Virgínia. Eu disse, foi. A mulher dele faleceu um mês lá no mercado aí do IPE, e outro mês, seu louro, já faz mais de um ano que ele faleceu. Eu disse, oxente, Leleu, pois está aqui recebendo, era numa faixa assim de, não sei se era 3.800, uma coisa assim, entre 2 e 3.800. Aí eu disse, não, eu vou comunicar a Hilda que os fatos não só estavam nos benefícios. Assim, uma pessoa entrava em benefício, passava 3 meses, depois retornava para a prefeitura, que a gente encaminha para a prefeitura, de volta. Aí colocava essa pessoa, isso aí não me pergunto, que dentro dessas histórias de sistema, eu não sou habilitada para isso não, como fazia. Então, essa pessoa, com um salário maior, há mais de um ano. Aí eu fui ver o para trás. Aí eu disse, não, tem coisa aqui também. Eu disse, Hilda, tem que ir para a folha mesmo de pagamento. Tem morto recebendo. Eu lembro até, cadê Virgínia? Virgínia entrou em benefício. Saiu e Virgínia continuou lá no benefício com um salário maior. Aí eu fui quebrar meu juízo, que já está todo arrebentado, para ver tudo isso. Aí eu disse, doutor Estênio, conversei com ele, doutor Estênio, tem coisa aqui, o senhor tem o seu controle. Agora vamos ver daqui, porque vai ser feita a auditoria, a gente tem que fornecer informações para sair um resultado mais, né? E assim foi feito. Né? Foi feito e a gente fica sem acreditar. Tem hora que eu olho assim, eu não acredito numa coisa dessa. Terrível. Bom, o prefeito foi bom porque ele poderia ter me afastado, mas não me afastou. Ele permitiu que eu continuasse até finalizar. Quando foi no dia 31 de março de 2016, não foi, Chiquinho? Foi 2016? 2016, eu fui lá com o doutor Eduardo, novamente com a tomada de conta especial,
Aí eu disse, me esqueci do nome dele. Aí eu perguntei a ele se já estava tudo certo. Esse tá, dona Virgínia. Eu sabe por quê? Eu vou me sentar naquela outra cadeirinha que é mais fofinha, que essa é dura, que eu estou com o chikungunya. Até isso eu ganhei lá no fundo. Aí ele disse, e agora, dona Virgínia, a senhora vai fazer o quê? Eu vou entregar meu cargo. Não está cumprido tudo, com o Ministério Público, com delegacia, com o tribunal. Agora é Deus quem vai conduzir o resultado. Aí passou-se. Certo? Passou-se, respondiu da prefeitura, o processo administrativo. Dessa mesma maneira que vocês estão fazendo aqui, foi feita na prefeitura. E eu solicitei a instauração da sindicância, certo? Que tomou um tempo ainda para ter a resposta. E determinei a tomada de conta especial. E o valor, como eu disse a vocês, foi em torno de 504. As cobranças relativas às contribuições, né, do servidor e patronal, eu cobrava. Houve atraso dos repasses, onde está aqui essa pasta, vocês devem ter tomado conhecimento, aí, das cobranças. Né, das cobranças. Agora, que houve parcelamentos, houve. Agora, só a prefeitura é quem pode informar esses parcelamentos, porque se a dívida era de lá, eles é quem toma conhecimento, né? E fui assim, até verbalmente eu ia também para a prefeitura. Eu andava demais por ali. Eu acredito que... Sim, e teve outra coisa. Quando saiu o resultado da tomada de contas especial, eu agradeci muito a Deus. Vocês devem ter tomado conhecimento aí, acesso à tomada de conta especial. E o resultado foi, a decisão foi que os funcionários José Carlos e José Henrique foram condenados a pagar o montante desviado solidariamente. Graças a Deus, meu Deus, que entendeu. Bom, esses 504 sem correção, né? 504 mil reais, sem correção. E do dia 31 de março para cá, a minha corrida só foi, agora até hoje, atender o que eu vim também atender hoje aqui. Certo? E eu sei que isso ainda vai tomar, que isso é uma coisa. Quando é público, é de todos. Principalmente quem é funcionário. Né? Bom, eu acredito que o que eu me lembrei, vocês ficam à vontade aí, pode perguntar. O que eu me lembrar aqui, eu respondo. Intervalo de 1 minuto, uma água. Ô Nelson, gostaria de que você colocasse esse pedido da professora Virgínia pelo adiamento do dia 30/5, às 14 horas, que registrasse no início da ata. Quando a professora falou que havia 3 contas, eu só consegui detectar uma. Podia completar aquela parte? Do investimento? Tem 3 contas. Conta pagamento, sim, que é dos funcionários antigos, aí as outras contas entrou na... Não chegou a caixa, não? Não, digo... Esteve a caixa? Não. Não houve comentário da senhora, eu tento anotar. Sim. São 3 contas. A senhora comentou a primeira, depois entrou no outro assunto. A primeira é a conta pagamento. A outra não é dos funcionários novatos. Para ele encaixar. Sim.
Pronto, a segunda era dos novatos. É uma conta que não se mexe, porque é para garantir, né, as aposentadorias dos novatos. Isso. E uma terceira foi exatamente aquele aporte do INSS. Não tem o aporte? Não sei. Tem que ir na Caixa e puxar isso do período que eu estava. No caso, lá. é a compensação. Sim, da compensação dessas contribuições que esses servidores inativos de lá do Fundo de Previdência contribuiu com o INSS, aquele período para trás. Né? Aí fica esclarecido que esse recurso não sai todo, sai de cada um 40%. Quanto tempo a situação de José Henrique, após a senhora assumir o cargo da gerência, ele ficou na situação de prestar serviço ao doutor Eduardo Cardoso, e só depois de algum tempo conseguiu nomear ele no cargo. Mas quanto tempo ele passou sem estar nomeado no cargo? Eu não recordo bem, porque ele prestava serviço também no escritório de José Quirino. Ele saía várias vezes para lá, porque ele já veio de lá, que ele trabalhava lá. E continuou dando um suporte lá. Agora, lá mesmo, eu não me recordo. Foi, pronto, na data da nomeação dele para a função, para trás, ele estava recebendo através de doutor Eduardo. Ele confirmou aqui no seu depoimento, o doutor Eduardo. Nesse período antes dele assumir, ser nomeado, no caso, no cargo, ele tinha acesso à senha, como a senhora colocou aí. Isso. Essa senha, ele passou a ter acesso na sua gestão? Não. Ou existia também acesso na gestão do José Quirino? Desde a gestão do antigo gestor José Quirino. E continuou tendo acesso à folha na sua gestão? Isso. Do mesmo... Essa folha era para elaborar a folha, os benefícios e a ordem de pagamento para enviar para o banco. Era isso a senha? Repita, por favor. Essa senha era para fazer a folha dos benefícios e enviar essas informações ao banco. Só para enviar. Só para enviar. Quem fazia essa folha, esse controle, era ele também? Ele e José Carlos. Okay. É porque a senhora tem afirmado que José Carlos não sabia nada da internet. Veja, quando aposentava naquele mês pessoas, não era Zé Carlos que tinha que informar para incluir na folha? Entendeu? Então, ele fazia a conferência com o Henrique. Quem fazia a conferência da folha, até com uma réguazinha dessa, era Zé Carlos, que eu cheguei, eu disse, me dê, Zé Carlos, que eu faça isso. Não, isso é uma obrigação minha. Fazer uma pergunta, mas em relação a essa conferência, em algum momento a senhora também chegava a, como colocou aí que fez algumas coisas, que detectou algumas irregularidades? Não, só depois do fato. Antes não fazia conferência? Não, era Zé Carlos. A questão do o sumiço, né, o extravio do livro ATA, foi, segundo um boletim, ocorreu no dia 26 de nove de 2014. Como foi que a senhora chegou a perceber esse extravio? Sim, porque quando ia ter reunião, eu tinha que ter acesso a preparar, porque eu fazia a pauta para preparar para... Porque a gente tinha que mandar os convites 48 horas antes para os membros. Ou seja, eu procurei a ata, para deixar a sala arrumadinha foi numa tarde.
Eu saí já tarde lá. E eu perguntando onde estava a ata, tinha um armário lá, que era onde ela era guardada. E ninguém soube me informar. Eu disse, como é que essa ata sumiu daqui? Aí a Eliane me ajudou. Aí, naquele mesmo dia, eu disse, eu vou agora na delegacia fazer um BO, porque aquilo é um documento. A ata é um documento. A senhora chegou a fazer alguma ata nesse livro? A registrar alguma ata? Cheguei. Tinha ata da senhora também no livro? Tinha. Tinha uma ou duas, se eu não me engano. Tinha poucas. Uma ou duas da senhora, mas existia outras anteriores? Não. Na época já sabia que não teve ata registrada? Não. Confirma aí que é. A questão do repasse, a partir da data que a senhora assumiu a Limoprev, afirmou que houve atrasos e a senhora houve as cobranças. Isso. De acordo com a lei. A senhora confirma que esse atraso, porque quando gestora, a senhora me parece, não sei se começou com o ex-prefeito e deputado federal, foi Ricardo Teobaldo. Isso. E ao desenrolar do tempo, depois o deputado assumiu o Tiago Cavalcante. A pergunta é, durante a sua gerência à frente ao Fundo Previdenciário, como teve 2 gestores prefeitos, saber se houve atraso do repasse do pagamento das obrigações sociais, tanto da parte patronal como da parte do servidor. Se houve esse atraso na gestão do ex-prefeito, deputado federal Ricardo Teobaldo? Sim. Houve. Tanto da parte patronal como servidor. E quando o ex-prefeito Tiago Cavalcante assumiu, houve também a falta de repasse dessa contribuição em algum período, da parte patronal e da parte do servidor? Sim. Quando aconteceu essas 2 situações, a senhora providenciou a cobrança? Sim. Inclusive através de ofício? Através de ofício. Até na época mesmo do prefeito, que era Ricardo Teobaldo, eu fiz. Existe comentário, alguns indícios que a gente está tentando apurar, não estou afirmando, e quem vai afirmar são as pessoas que estão ouvindo e a documentação. Que poderia dizer que, comenta-se que nesse repasse aconteceu, saber se aconteceu na sua gestão, porque eu tenho que perguntar a todos os gerentes previdenciários. Certo. Se na sua gestão, em algum momento, aconteceu de, no começo do mês, haver uma necessidade de repassar um dinheiro para a prefeitura e antes de terminar o mês ser devolvido? Não. Esse fato? Não. Sim, na verdade, quando na gestão de Ricardo, antes dele assumir, eu conversei com ele. Aí ele falou que o Fundo de Previdência tinha uma dívida com a prefeitura. Então, que a gente poderia pagar essa dívida e depois passar para o fundo. Aí eu não falei nada para ele, mas não repassei. Não cheguei a repassar, porque eu precisava de uma cobrança judicial, uma coisa que eu deveria, enquanto gestora, saber a natureza dessa dívida para pagar. Mas eu não cheguei a pagar, não. Mas não houve a retirada do... Não. Olha, isso aí eu garanto. Isso aí eu garanto. Existia uma prática de... outra colocação que eu estou perguntando. Sim. Existia uma prática de juntar 2, 3 meses de não recolher para pudesse a prefeitura se capitalizar e depois desse dinheiro era feito o parcelamento para pagar suavemente, vamos dizer assim, com prestações pequenas.
Existiu esses atrasos periódicos na sua gestão? Deixa eu entender. Assim, o comentário aqui, Sim. atrasava o recolhimento, passava 3, 4 meses usando esse recurso, e depois desses meses atrasados, pode ser 3, 4, 5, 6, isso a gente está detectando ainda através do balanço contábil, aí havia esse atraso, e posteriormente aí se fazia um parcelamento para pagar, para cumprir o pagamento mais suavemente. De certa forma, era uma forma de que a prefeitura tinha de se capitalizar durante 3 meses, 4, que não repassava ou passava menor, e depois dividia isso em parcelamento. Houve parcelamento na sua gestão? Deixa eu ver se eu vou responder. Nesses atrasos, às vezes pagava assim, um mês e ficava outros em aberto. Agora, parcelamento, que eu sei, foi o que ficou de Zé Quirino, da época de Zé Quirino. Aí foi quando eu procurei, conversei, aí parcelaram a parte de José Quirino, que foi 2012. Porque 2013 Zé Quirino não estava, quando teve como é, dos... ouvidoria, me diz de novo, auditoria. Então, de 2013 para cá, eu não tomei conhecimento. Depois que a senhora assumiu, houve algum atraso também? Sim. Das duas? Sim, essas cobranças. E depois desse atraso, aí vinha um novo parcelamento? Trabalhavam para um novo parcelamento. Agora, eu não tomava conhecimento como era feito esse parcelamento. Mas iam em busca de um parcelamento. Mas, como eu falei, patronal, a parte patronal. E nesse parcelamento, e a parte do servidor ficava em aberto? Era. Que não pode parcelar, não é isso? Não pode. Aí ficava em aberto. Aí ele ficava aperreado, dizendo que se fosse cumprir com aquilo, ia sacrificar a folha de pagamento pessoal. Houve em alguma situação algum saque na boca do caixa para retirar recursos para ceder à prefeitura? Não. Houve o desfalque, né? Que aí foi uma coisa diferente, aquele desvio. Mas da prefeitura, não. A senhora afirmou que na mudança do sistema, sim, houve uma reunião com o pessoal da equipe, sim, para tentar ver a opinião de todos, se mudaria ou não. Ou não, sim. O senhor Eduardo Cardoso, no seu depoimento aqui, afirmou que ele deu o parecer contrário, que era contra a mudança do sistema. Por quê? Porque, segundo assim, o entendimento, com a mudança do sistema, facilitou a fazer a prática justamente do desvio que aconteceu, fazer do Zé Henrique e, segundo a senhora, com a participação de Zé Carlos. Então, saber o seguinte, essa mudança do sistema, a opinião do assessor jurídico foi contrária? Não, foi favorável. Estou dizendo que ele afirmou aqui. Que... Sim, porque eu lembro, isso aí eu lembro perfeitamente, que eu acabei de colocar de início, que conversamos com ele, o próprio Zé Carlos, dona Virgínia, Henrique e disse ao doutor Eduardo também. Aí é melhor mudar, Henrique disse, é melhor mudar de sistema. Aí o doutor Eduardo disse, tem outro sistema por aí. Eu disse, pois eu vou falar com o prefeito e vou falar com os conselheiros. Após os atrasos, vinha em seguida um parcelamento. A minha pergunta é sobre os parcelamentos. Na sua gestão, quantos parcelamentos foram feitos, iniciados? Que eu lembro foi o da época de Zé Quirino. Agora, os demais, eu não tomei conhecimento dos parcelamentos. Porque são 5 parcelamentos. Eu lembro, desculpa, eu lembro que uma vez eu vinha na Câmara pedindo para ajeitar, porque tudo depende aqui da Câmara,
para assinar a questão de autorizar o parcelamento, né? Para poder arrumar as coisas. E eu lembro que o presidente, doutor Zé Félix, ele disse assim, você viu o ofício? Eu disse, não. Que veio da prefeitura. Disse, vem o parcelamento, mas não diz o valor. Aí eu fui, coloquei para Laura, encontrei com o Laura que vinha para cá também. Eu disse, Laura, a questão é que não veio o valor. Aí depois resolveu-se. Após realizar a autorização do parcelamento, a senhora tem algum dado, posso informar, se esse parcelamento foi cumprido rigorosamente até o final, ou houve atraso do pagamento? Tenho não. Não tenho. O funcionário Álvaro, ele, no caso, iniciou seu trabalho na Limoprev só após a descoberta desse desvio de dinheiro. Isso. Então, ele só começou a trabalhar na Limoprev na sua gestão. Foi. Ele começou na minha gestão, até porque, no momento, para organizar os pagamentos, não falhar, que os servidores não tinham culpa nas coisas, aí ele veio, porque ele fazia o da prefeitura, aí veio e ficou fazendo do Limoprev. Tem duas perguntas que formulou, foram vereadores que, como eles não podem perguntar só a comissão, mas a gente sempre reproduz as perguntas e as dúvidas deles. A primeira pergunta, se a mesma se lembra, se na sua gestão teve algum aporte para a prefeitura, ou seja, se houve alguma retirada das contas do Limoprev para a prefeitura custear algo. Mais ou menos aquela pergunta que eu fiz. Não, porque é a questão dos investimentos, no caso. Dos investimentos não foi retirado nada, a não ser para pagamento, a folha dos inativos e benefícios. Não, mas ele perguntou o contrário. Não, isso aí não, porque eu estava presente ali, acompanhando. Vou aproveitar a pergunta e fazer uma outra pergunta. Sim. Existiu aporte na sua gestão da prefeitura para a Limoprev, para completar a folha dos inativos? Não. Na sua gestão, não. Como é a dos inativos? Sim, para completar a folha, por alguma falta de recurso da Limoprev. Houve algum aporte para completar esse pagamento dessa folha na sua gestão? Os inativos que eram da prefeitura? Não, que são da ativa? Sim. Não, Limoprev, aposenta. Sim. Existe aqui informações de até confissão de que havia uns aportes para completar a folha. Na sua época, houve esse aporte? Não. A prefeitura mandava extra dinheiro para cobrir a folha? Eu vou colocar o que é que acontecia. Desde que eu cheguei, não tem os aposentados lá da prefeitura. Quando foi fundado, né, o regime geral, ou o regime próprio, já tinha aposentados da prefeitura, certo? Então, no momento que foi criado, esses funcionários vieram para cá, para a folha do Limoprev, para que depois que a gente efetuasse o apagamento, mandava o ofício, isso tem, com o valor, e eles iam restituir ao fundo de previdência, né, o que a gente pagou. Agora, que houve atraso nisso aí, houve no pagamento. Aí eu cobrava. E eu perguntava, pronto, quando houve essa auditoria, o doutor Zé Carlos, ele disse assim, por que tinha um nomezinho assim, folha migratória, que é dos aposentados da prefeitura. Não sei se ainda continua.
mas ele disse que teria que ser pago pela prefeitura. Na folha de pagamento da prefeitura, os aposentados que já estavam na prefeitura. Ali só seria os que se aposentaram a partir da fundação do regime próprio, né? Respondi. Tudo bem. Tem uma outra pergunta que já ficou registrada, por isso que eu não vou repeti-la, mas já está registrada aqui, e foi a questão se o já respondeu a questão se de Zé Henrique trabalhava lá e prestava serviço ao escritório de Quirino, e na fase antes dele ser nomeado. Sim. E já respondeu que sim. Então, não vou repetir a pergunta. E algumas vezes até Zé Quirino ia atrás dele, principalmente quando era para fazer o imposto de renda. Não tem aquele período, né, que é mais forte, assim, no início do ano? Então, várias vezes Zé Quirino ia lá. Vou passar a pergunta para os vereadores. Alguém? Passar a pergunta logo para o vereador Marcos Sérgio, relator da comissão. Primeiro, bom dia, Virginia. Satisfação tê-la aqui, completar as informações, né, que a gente precisa tanto para elucidar, para ver o que aconteceu na CPI, no Lima Prévio ao longo de todos esses anos. Eu fui informado, aí não sei se é verdade, que quando a senhora fez a solicitação da sindicância, a senhora teria feito que fosse investigado todo o período da fundação até o período do desfalque. É verdade? É verdade. E por que não foi feito isso? Eu não sei. Porque só foi feita a sindicância do período que foi dito... O meu período. O seu período que teria sido o furto. Não sei. O desfalque, melhor dizendo. Sei, aí não teria sido feito anteriormente? Não sei. Foi feita a auditoria só do período meu, mas não foi feito desde que da fundação, não. O Zé Henrique, então, ele teria... Só para confirmar, ele teria a senha desde Quirino. Sim. Quando a senhora chegou no Lima Prévio, então ele já tinha e continuou com a senha? Dominava tudo. Eu me encantei pelo fato dele saber. Olha, houve uma vez, para fazer o cálculo da alteração do salário mínimo. E nisso ele é bom. Então, ele chegou, olha, dona Virgínia, não pode calcular isso aqui, tem uma diferença, o da prefeitura está errado. A menos, a mais, que diga. Ou era a menos, não lembro bem. Aí eu disse, oxente, não pode, porque em contabilidade, quem entenda aí, a coisa, 1 centavo tem que bater tudo. Aí eu fui até lá e falei com o doutor Heleno, que na época era o procurador. Aí ele fez, oxente, Henrique, explique. Aí ele explicou, disse, não, chamou Álvaro, chamou a menina lá, aí disse quem tinha passado, né, aqueles valores, depois conserte, porque isso vai dar problema na contabilidade. E assim foi feito. Porque eu acho que um é para ajudar o outro. Se eu estou com a prefeitura, eu tenho que ajudar, né? Não posso ser relapsa nessas coisas. A senhora foi informada que se havia uma procuração de Zé Carlos para que o Henrique movimentasse as contas dele? Sim, depois de um tempo, né? Porque isso correu, né? E está correndo algumas coisas ainda. Aí apareceu essa procuração. Há mais de um ano que Henrique... movimentava. Sim, aí Zé Carlos disse, você, nesse dia que teve a reunião, você tem, que eu não gosto nem de falar essas coisas, que é umas coisas tão... Você está com o meu cartão. Ele disse, não estou. Você está com o meu cartão. Aí eu disse, vamos parar e vamos resolver o que tem que ser feito. Quem estava, quem não estava com o cartão, aí é problema de vocês. Mas aí eu fui para mudar a senha lá, tudo do Fundo de Previdência. Ambos tinham a chave também do prédio? Não. Zé Carlos não tinha. Só quem tinha era o Henrique? Zé Carlos não tinha não, porque Zé Carlos falou o seguinte, dona Virgínia,
eu preciso ajudar em casa, deixa eu chegar mais cedo, porque eu fico até mais tarde. Henrique, mais jovem, abria o fundo de previdência para quando as pessoas chegassem, 8 horas, não estava na porta esperando. Aí Henrique saía, fazia aquele desconto de sair mais cedo, certo? Certo. Pronto. Mas ele nunca saía, não, ele saía no mesmo horário. Ele chegou a levar o computador para casa, no período que ele adoeceu. A CPU, não foi que ele adoeceu, não. Que ele fez ele fez a bariátrica, certo? E o médico deu uma semana para ele. Aí eu disse, pronto, Henrique, vamos fazer o seguinte, eu vou falar na prefeitura para Álvaro vir fazer a folha. Aí ele disse assim, não, dona Virgínia, eu não operei os braços nem as mãos, não. Eu vou ficar nervoso. Eu disse, mas não dá certo, Henrique, depois você tem alguma coisa. Que meus filhos lá em casa também foram feitos, a bariátrica. Aí eu disse, aí Zé Carlos disse, não, dona Virgínia. Zé Carlos foi quem falou. Deixa Henrique fazer, que ele já está acostumado. Aí eu disse assim, mas na casa dele, aí eu disse, pronto, a CPU vai, mas eu vou também. Aí, inclusive, os processos de aposentadoria que ia entrar naquele mês, eu coloquei, eu mesma levei, e fui pedir uma carona a Gilmar Burejo, para me deixar na casa de Henrique. Quando lá cheguei, aí disse, está fora do... Aí eu disse, vou ficar esperando. Fiquei conversando com a mãe dele, ele assim no quarto. Então, quando ele concluiu a folha, peguei a CPU e peguei os processos e trouxe de volta. Só nesse dia. E foi o próprio Zé Carlos que disse, dona Virgínia, não chame não. Esse alvo vai trazer problema para aqui. Eu vai ter que é natureza. Foi assim. A mãe dele sabe. Passa a palavra para o vereador Daniel. Eu, particularmente, estou satisfeito, porque todas as dúvidas que chegaram até aqui foram bastante esclarecidas pela senhora, então eu estou satisfeito. Obrigada. Agora chegaram 2 perguntas aqui do vereador, mas uma a senhora já respondeu, ele não estava no momento. E essa é aqui. O prefeito, em algum momento, tentou interferir em seu trabalho como gestora do Limoprev? Não. Pronto. E a outra pergunta era sobre o período das aposentadorias, mas a senhora deixou bem claro que chegou o mês de ter 10 pedidos de aposentadoria. Isso. E todos serem atendidos. Isso. E concluídos. Isso. Inclusive, afirmou também, vereador, foi o doutor Luiz Antônio, que em nenhum momento nenhum aposentado foi assim rejeitado o pedido, né? Foi. Todo ele foi concluído. Foram homologadas aí. Foram homologadas e num período bem curto, diferentemente do que vem acontecendo, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer também. Obrigado, e muito importante vereador. A sua vinda. Obrigada. Porque foram bastante esclarecidas nossas pela dúvidas. Compreensão. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Boa tarde, dona Virgínia. Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Eu pensei que já estava tarde. É verdade. A gente aqui preso na sala, trancado aqui, a gente não vê o tempo passar. Uma pergunta, dona Virgínia. Já chegou algum momento em que o Limoprev não tinha dinheiro para pagar os aposentados? O Limoprev? Sim, tendo em vista dos repasses que sempre ficavam faltando? Não. Sempre foi pago? Não, é tanto que esse acompanhamento com Marília, nos investimentos, a cautela de ter rendimento, né, para capitalizar o fundo. Quando eu entreguei, eu tirei o extrato, fui lá e passei para o prefeito e deixei 7 milhões assim, uma coisa mais ou menos assim. Dá para vocês pedirem lá na época. E outra coisa que eu esqueci de falar. Quando aconteceu esse fato do desvio, eu fui lá na Caixa, solicitei do gerente da minha conta, né, desde o período que eu entrei no Fundo de Previdência, passasse todo o meu movimento da minha conta e levei para o Ministério Público, para o doutor Munir.
Satisfeito, doutor. Mais alguma coisa? Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito. Vereador Daniel. Surgiu uma dúvida, e eu lembrei agora, ela foge até um pouco do assunto, sobre essa questão dos aposentados. Sim. Porque tem funcionários, principalmente professores, que mesmo antes de ser criado o Limoprev, eles já recebiam via prefeitura. A senhora, dá para fazer um pequeno esclarecimento, por que esses aposentados eles recebiam diretamente? O que era que acontecia? É porque justamente, vereador, antes de criar o regime próprio, os funcionários, tanto ativos como inativos, quer dizer, os inativos no caso, recebiam pelo regime geral. Aí quando criou o Fundo de Previdência, né, o regime próprio, então, aqueles que começavam a se aposentar lá no Fundo de Previdência, nosso que eu digo que eu sou funcionário também, passou a receber lá. Aí, os que já eram aposentados da prefeitura, quando eu cheguei lá, já estava cá recebendo, para depois, quando a prefeitura fosse fazer o pagamento do funcionalismo todo, devolver para o Fundo de Previdência, porque esses aposentados, eles são da prefeitura. Os do Fundo de Previdência é a partir do momento que criou-se o fundo. Entendeu? Agora, esses de lá, na outra vez que eu estive aqui, Zélia, eu lembro que Zélia, não sei se ela está aí, que ela disse assim, Virgínia, eu não entendo porque tem uma senhora que nem consegue subir numa moto, doente, e não consegue se aposentar lá. Eu disse, você tem certeza, Zélia? Ela fez assim, tenho. Aí eu disse assim, ô Zélia, não é porque ela optou ser seletista, não. Porque quem contribui com, o doutor sabe aí, né? Quem contribui com o INSS, se aposenta pelo INSS, correto? Quem está contribuindo com o Fundo de Previdência, Caixa, o próprio, é com o fundo de cá. Então, ela fez assim, não sei, eu disse, olha, eu sempre andava com a lista, 56 funcionários, inclusive professores, certo? É aquilo que eu falei, quando se aposenta pelo INSS, perde, certo? No caso dos professores, perde muito. Aí eu disse, me dê o nome da pessoa que a gente vê agora aqui, que é um número pequeno. Aí ela disse assim, não sei. Eu disse, vá lá depois e mostre, porque olha, aqui você vai ter a resposta. Se ela não se aposentou, é porque ela é contribuinte do regime geral. Obrigado. Nada. Só para ratificar, já disse no depoimento, quer dizer que a nomeação dos funcionários da Limoprev é uma atribuição do prefeito. Sim. Falou que foi uma pergunta de um vereador, já colocou que o ex-prefeito, o deputado Ricardo Teobaldo, falou que o Limoprev tinha uma dívida com a prefeitura. Confirma? Confirmo. E que a senhora não sabe dizer a dívida, que dívida era essa? Nunca foi explicado. Não. Nunca houve uma explicação do que se tratava essa dívida. Não. E a senhora nunca chegou a pagar também dinheiro nenhum? Não. Durante sua gestão? Não. Satisfeito. Quero agradecer a sua presença, pela ajuda que veio contribuir com a CPI. Dizer que nós agradecemos, que sabemos que o esforço para a senhora estar aqui, né? Mas assim, foi muito importante a sua vinda, porque alguns detalhes vão se fechando para que possa sair um relatório mais próximo possível da realidade. Vamos apenas pedir 5 minutos, porque está terminando de fechar o trabalho, e também pedir ao advogado doutor Francisco para, após concluir, dar uma lida antes da professora
assinar, para ver se está tudo dentro do que foi colocado. Dizer que tem uma segurança para todos que vêm aqui ser ouvido, porque está sendo gravado de 2 lugares, a gravação está aí. Então, para que não tente pensar que vai se colocar alguma coisa que não foi dito. Mas tem 2 gravações, está sendo digitado, a pessoa da ata está ali também ouvindo para fazer a ata posterior. E dizer que esse trabalho é importante para os servidores do município, né, da sociedade em geral, que estamos em busca de saber os valores reais que precisa voltar ao fundo, seja com parcelamento ou de alguma forma, mas que os servidores não podem perder esses recursos que não chegaram a ser recolhidos à Limoprev. Não só no período da gestora, mas em todo o período. Dos 2 prefeitos de Xavier Quirino, do